Sei que vocês já ouviram muito pregações dessa palavra, um versículo bastante conhecido, pregado. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a minha Bíblia diz o vale dos ossos secos. Amém? Todo mundo achou? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou num vale, cheio de ossos. Ele me conduziu entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Eu respondi: ó Senhor soberano, tu sabes. Então ele me disse: profetize entre esses ossos secos, e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida, porém carne e músculos, e em vocês o cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Só até aqui. E Deus, eu costumo dizer às vezes que Deus é especialista, ele muda o cenário. Muitas das vezes o cenário da nossa vida, ou das vidas de outras pessoas, pode estar totalmente bagunçado, pode estar mal, pode estar ruim, porque o dia ruim vem para todo mundo. Não é o dia ruim vem para o ímpio e vem para o justo, isso aí é independente. Mas existem três, assim, aqui na Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele me direcionou para 3 tipos de vales, que são os vales, eu creio que um dos mais comuns das pessoas passarem. E o primeiro vale é esse, Ezequiel capítulo 37. Nessa palavra, eu vi já algumas pregações, já vi pessoas pregando, e as pregações elas vêm dizendo em questão de restauração, porque o primeiro profeta foi o profeta Isaías. Ele profetizou que o povo iria ficar cativo durante um tempo pelos babilônios. Logo depois veio o profeta Jeremias, que ele viveu no exílio, ele foi criado ali, e ele teve feito dele. Mas Ezequiel não, Ezequiel ele foi o final, que ele profetizou nos ossos secos, e eles voltaram a viver como Deus mandou ele fazer. Só que o que Deus me chamou a atenção nessa palavra, nesse versículo, foi o início. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito Santo me conduziu. Essa mão que veio sobre ele é a mesma mão que está lá em Gênesis, está lá em Êxodo, quando a mão poderosa do Senhor arrancou o povo do exílio do Egito. O povo ficou cativo pela primeira vez, e a mão poderosa do Senhor arrancou aquele povo. E essa mesma mão poderosa está aqui em Ezequiel. Se a mão poderosa do Senhor está sobre ele, ele está totalmente amparado, ele está totalmente protegido, ele está totalmente livre de qualquer mal. Deus levou o profeta nesse lugar, não foi para a morte. Então o primeiro vale que Deus me trouxe aqui para dizer é o vale esse vale. Aqui o profeta foi obediente. Ele não temeu em meio à situação que ele estava passando. Ele viu um lugar totalmente destruído, lugar de morte, cenário de morte, mas ele não temeu, ele foi, ele não voltou. Ele não me trouxe aqui para dizer é o vale esse vale. Aqui o profeta foi obediente. Ele não temeu em meio à situação que ele estava passando. Ele viu um lugar totalmente destruído, lugar de morte, cenário de morte, mas ele não temeu, ele foi, ele não voltou. Ele não foi igual Jonas, que viu o cenário da vida dele e desistiu e voltou, tentou sair, tentou ir para outro lugar. Não,
Ele viu um cenário totalmente destruído e mesmo assim ele confiou em Deus. Ele foi obediente. Só que aqui Deus levou ele até esse cenário. Deus que levou, então se Deus levou é para algo, é para restauração. Deus. É para que o povo venha. A obediência dele gerou um milagre. Aleluia. Ela gerou uma restauração de um povo inteiro que estava totalmente destruído. Ele poderia olhar, ele olhou para aquilo ali e viu que nas mãos dele ele não poderia fazer nada. Mas só que o Deus do impossível estava aqui com ele. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos, que nós servimos. Porque Deus fala para ele: filho do homem, por acaso esses ossos secos podem voltar a viver? Eu creio que essa palavra aqui foi o que saiu da boca dele, mas na mente dele ele deve ter ficado: não dá, é impossível. Eu não tenho como pegar esse braço aqui, encostar e unir naquele lá e ser. E eu não tenho como fazer isso. Não dá para eu fazer. Então ele respondeu: ó Senhor soberano, tu sabes, tu podes. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. O impossível nós fazemos com as nossas mãos. E mesmo assim, às vezes ainda dá errado. Mas o impossível, só Deus pode. Aleluia. E o Deus do impossível está nesse lugar. Aleluia. Nós temos que depositar tudo no altar do Senhor. Verdade. Nós temos que crer. E esse é o primeiro vale. O vale que Deus nos leva. Se Deus nos levou, Ele está nos garantindo. Ele já preparou tudo. O profeta não morreu junto com os ossos. Ele profetizou e aqueles ossos voltaram a viver como um grande exército. Aleluia. E depois eu vou voltar aqui só para finalizar, mas eu queria ir um pouquinho mais lá na frente, no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13, no seu versículo 8. Não vou ler tudo porque senão vai ficar muito grande, vai ficar muito longo. Aqui vai contar a história de Abraão e Ló. Parente. Abraão é o pai de uma nação inteira, onde Deus começou a fazer deu todas as promessas através de Abraão. E no capítulo 8 vai dizer que então Abraão e Ló. Então, entre Abraão e Ló, não haja conflito entre nós e nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que você desejar. Ele deixou claro. E nós nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, eu ficarei com as terras da direita. E se você escolher as terras da direita, eu ficarei com a da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região era toda bem irrigada, como os jardins do Senhor da terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir a terra de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão e partiu para lá e se separou de Abraão. Aqui nós vemos um segundo tipo de vale, o vale onde muitas das vezes nós escolhemos ir sempre de direção a Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que há caminhos que aos olhos do Senhor, aos nossos olhos são caminhos bons, mas aos olhos do Senhor são caminhos de morte. E esse versículo para mim se encaixou aqui, porque Ló olhou demoradamente para as planícies do Vale do Jordão. Ele escolheu, ele viu a planície mais irrigada, mais bonita, mais que florescia bastante aos olhos dele. E ele olhou, foi aquilo ali e achou bom para ele, então eu vou para lá. Abraão deu escolha para ele e se separou de Abraão. Aqui nós vemos um segundo tipo de vale, o vale onde muitas das vezes nós escolhemos ir sempre de direção a Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que há caminhos que aos olhos do Senhor, aos nossos olhos são caminhos bons, mas aos olhos do Senhor são caminhos de morte. E esse versículo para mim se encaixou aqui, porque Ló olhou demoradamente para as planícies do Vale do Jordão.
ele escolheu, ele viu a planície mais irrigada, mais bonita, mais que florescia bastante aos olhos dele. E ele olhou, foi aquilo ali e achou bom para ele, então eu vou para lá. Abraão deu escolha para ele, ele poderia escolher tudo, mas ele escolheu justamente o lugar próximo de Sodoma e Gomorra. Um lugar que cheirava mal aos olhos do Senhor, um lugar que Deus já estava perto de destruir. Só que, mesmo ele tomando a decisão errada de ir para lá, Abraão orou por ele. E Deus falou com Abraão: se tiver 50 pessoas lá, eu não destruo aquele 50 pessoas justas, eu não destruo aquele lugar. E no decorrer da história, vai descendo até chegar, se tiver uma pessoa justa, eu não destruo aquele lugar. E Deus fala: tem meu sobrinho Ló, ele está lá. E o que Deus faz? Deus dá ordem a anjos a favor dele. Deus manda 2 anjos irem lá. Aquele lugar era tão sujo, era tão pecaminoso, o cheiro era tão ruim aos olhos do Senhor, que quando os anjos chegaram lá, aquelas pessoas, pela beleza dos anjos, elas queriam ter relações com os anjos. Está aqui escrito, eu não estou inventando nada. E os anjos foram na casa de Ló, falaram que Deus ia destruir aquilo tudo, e ele acreditou, porque eu creio que Ló poderia ter tomado a decisão errada, mas ele era temente. O que me dá a entender isso é por causa do que aconteceu com a família dele e com a geração dele. Virou uma geração amaldiçoada, porque Ló saiu de lá com a sua esposa e suas filhas. Só que os anjos falaram para que eles não olhassem para trás. Ló não olhou, suas filhas não olharam, mas a mulher dele olhou, e todo mundo sabe que virou uma estátua de sal. Mas onde você está querendo chegar? Não estou entendendo que mesmo ele teve uma consequência grave pelo pecado dele. As filhas dele embebedaram ele, tiveram relações com ele para ter uma geração. E olha o que aconteceu na geração dele, uma geração totalmente amaldiçoada. No livro de Êxodo, capítulo 20, vai dizer que Deus, ele punirá a 3ª e a 4ª geração daqueles que o rejeitam, mas ele também abençoará até 1000 gerações daqueles que o amam. Qual foi a diferença de Ló para Abraão? Abraão amou a Deus sobre todas as coisas. Ló não. Ló decidiu seguir o seu caminho para um lugar errado. Deus foi lá, tirou. Ele não morreu, mas teve uma geração totalmente amaldiçoada por causa da sua escolha. E esse é a segunda pessoa, é o segundo vale. O vale que nós tomamos a nossa decisão pelo que nós achamos bonito perante os nossos olhos. E o terceiro vale, só para encerrar, também um versículo bastante conhecido, todo mundo já leu, todo mundo já viu pregações, que é o Salmos 23. O Salmos 23 vai contar a história de Davi. Davi errou, Davi pecou aos olhos do Senhor, foi escolhido por Deus antes, foi rei. Mas ele teve um vale na vida dele, vamos dizer assim. E está dizendo que ele já começa exaltando o nome do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças, me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o meu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparais um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ungirá minha cabeça no óleo e no cálice transbordará. Aqui não está dizendo que Davi foi ao vale, em direção ao vale. Aqui não está dizendo que Deus levou ele no vale. Aqui está dizendo que ele passou pelo vale da sombra da morte. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós entramos de cabeça, às vezes no meio de um deserto que nós achamos que não tem fim. Os pastores mesmos falam aqui que deserto não é lugar de moradia, sim lugar de passagem. É um lugar de aprendizado, sim lugar de passagem. É um lugar de aprendizado. É um lugar ali onde Deus forja o nosso caráter, porque muitas das vezes as coisas estão boas para a gente. As coisas estão legais, estão agradáveis. E nós esquecemos às vezes de Deus. Mas quando nós estamos no deserto, nós lembramos de Deus todos os dias, porque Ele é o único que pode fazer
ou melhor, ele é o único que pode passar no deserto com a gente, e ele é o único que pode nos tirar dele. Porque ele sabe o início, o meio, e ele sabe quando vai ser o final. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, quando nós estamos muitas das vezes no deserto, cansado, afadigado, achando que nunca vai acabar, é aí que nós verdadeiramente buscamos a Deus. Buscamos, pedimos em oração, fielmente, firmemente. Nós falamos que nunca mais vamos querer fazer nada de errado. Nós buscamos ali no deserto. E ali, Deus não aguenta o coração aquebrantado. O que ele faz? Ele abre os céus. O mundo espiritual começa a se mover a nosso favor. Mas Deus não nos leva no deserto à toa, por acaso, para dormir, não. Deus só leva no deserto quando Ele quer exaltar, quando Ele quer nos levantar, quando Ele quer nos colocar em outros lugares, quando Ele quer nos fazer sentar em lugares de honra. E ali, é no meio do deserto, Ele permite o deserto nas nossas vidas, para quando nós chegarmos aonde Ele quer que nós chegamos, nós não ficamos grandes, soberbos, se achando o cara, o melhor. Foi assim que foi com Davi. Davi era pastor de ovelhas, passou por toda a perseguição, humilhação, passou pelo vale da sombra da morte, mas foi rei. E ele não se soberbou quando ele chegou lá no palácio dele, onde viu todas as riquezas, tudo, Israel inteiro perante a ele. E eu creio que o inimigo ele tá furioso. Ele está desesperado, porque tem muitas pessoas que passam pelo vale da sombra da morte, mas não têm um entendimento. E tem outras que têm. E ali, quando esse momento chega, o inimigo fala: agora ela é meu. Agora ela é minha. Ela vai voltar para a zona de conforto. Mas ele está nervoso, ele está desesperado, não é por causa disso. É porque ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Essa pessoa poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ela poderia estar hoje bebendo, saindo, mas não, ela resolveu hoje estar aqui. Aleluia. Na presença de Deus, ouvindo uma palavra, cantando um louvor, adorando ao Senhor. E é isso que o inimigo fica doido, porque ele acha que ele vai ganhar o território novamente, mas aí não. Ele vê que ele perde. Ele é envergonhado. Deus ele está a nosso favor. Nós só temos que ser igual foi Ezequiel, obediente, fiel. Nós temos que entender que muitas das vezes o dia ruim não vem para matar. Ele vem para poder tentar nos desestabilizar, porque quando nós nos desestabilizamos, nós pensamos, nós paramos e falou: acabou, estou num vale cheio de ossos secos, não tem o que fazer aqui, acabou. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus. O Salmo 119 vai dizer: elevarei meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra. Se Deus criou os céus e a terra, o que será impossível para Deus? Aleluia. Nada é impossível para Deus que criou tudo. É só olhar, Deus criou tudo. Se nós cremos que Deus criou tudo, o que será impossível para Deus? Só que tem coisas que têm tempos determinados para acontecer. E foi assim com esse homem, o profeta, que escolheu servir a Deus, agradar a Deus, obedecer a Deus. Que nós não venhamos a tomar decisões fora do querer de Deus, como foi Ló. Porque nós temos até há mais de 1000 gerações para ser abençoadas, porque Deus garante na palavra. Que nós venhamos a se passar pelo meio de um deserto, que eu creio que todo crente vai passar. Que nós venhamos a ter a esperança no Senhor e esperai, como diz o Salmo 40, esperai com paciência no Senhor. Porque não adianta nada falar: entrega o meu caminho ao Senhor, confio nele, por mais ele fará, mas se não esperar com paciência, não acontece. Então que nós venhamos a pegar essa palavra que o profeta Ezequiel deixou aqui como exemplo, que é a obediência, que nós temos que crer, e que nós temos que, se Deus mandar nós fazermos, que nós temos que fazer sim. Porque
todos são chamados, mas poucos são escolhidos. É verdade. Todos são chamados, para mim, ao meu ver, tem vaga para todo mundo no céu. Mas os escolhidos, ele tem que fazer a obra, tem que dar seguimento. E a Bíblia vai dizer também que bem-aventurada é a geração que crê sem ter visto. E essa geração sou eu e são vocês. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.